2 Samuel capítulo 7, versículo 1. A Bíblia fala assim: quantos acharam, diga amém. O rei Davi já morava no seu palácio, e o Senhor lhe deu descanso de todos os seus inimigos. Fala assim: Deus deu descanso de todos os seus inimigos. Verso 2: certo dia ele disse ao profeta Natã: aqui estou eu, morando num palácio de cedro, enquanto a arca de Deus permanece numa tenda simples, uma tenda velha. Natã respondeu ao rei: faz o que tiver na sua mente ou no seu coração, porque o Senhor é contigo. E naquela mesma noite o Senhor falou a Natã: vá dizer ao meu servo Davi, que assim diz o Senhor: você construirá uma casa para eu morar? Não tenho morado em nenhuma casa desde o dia em que eu tirei os israelitas do Egito. Tenho ido de uma tenda para outra, de um tabernáculo para outro, por onde tenho acompanhado os israelitas. Alguma vez eu perguntei a algum líder deles, a quem ordenei que pastoreasse a Israel, o meu povo: por que vocês não me construíram um templo de cedro? Agora, pois, diga ao meu servo Davi: assim diz o Senhor, Deus dos exércitos: eu o tirei das pastagens aonde você cuidava dos rebanhos, para ser o soberano de Israel, o meu povo. Sempre estive com você por onde você andou, e eliminei os seus inimigos. Agora eu farei tão famoso quanto aos homens mais importantes da terra, e providenciarei um lugar para Israel, o meu povo, e os plantarei lá, para que tenham o seu próprio lar, e não mais sejam incomodados por povos inimigos, ímpios. Os não oprimirão. Olha o que diz: e tenho feito desde a época em que nomeei juízes sobre todo Israel, meu povo. Eu também subjugarei os teus inimigos. Saiba também eu, o Senhor, lhe estabelecerei uma dinastia quando a sua vida chegar ao fim, e você vai descansar com seus antepassados. Eu escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo em honra ao meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai, e ele será meu filho. E quando ele cometer algum erro, eu punirei com o castigo dos homens, com açoites aplicados por homens. Mas nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho. Quanto a você, olha que tremendo, verso 16: quanto a você, sua dinastia, o seu reino permanecerá para sempre diante de mim, e o seu trono vai ser estabelecido para sempre. E Natã então transmitiu a Davi tudo o que o Senhor lhe tinha falado. Senta com a Bíblia aberta, sem olhar para o lado, sem mexer no telefone, gastando aí pelo menos 30 minutos ouvindo perto da voz de Deus, perto dos seus ouvidos, aquilo que Deus tem para falar com você. Amém? Diga comigo, amém. Deus já tinha dado descanso para Davi. Se a gente pegar o versículo 1, a Bíblia fala aqui: o rei Davi estava no seu palácio, e a Bíblia faz questão de dizer que Deus já tinha dado descanso para Davi. O que é isso? Deus já tinha tirado do caminho de Davi todos os seus inimigos, todos os seus adversários. Sabe aquele momento da vida que o camarada chega, que ele fala assim: eu não quero guerra com ninguém? Sim ou não? Talvez tenha irmão falando: sou eu, pastor. Eu não quero guerra com ninguém. Davi estava nesse tempo. Davi estava nesse momento da vida dele, um momento onde Deus já tinha dado para ele o descanso dos seus inimigos. Ou seja, agora Davi estava curtindo o seu reinado. Ele estava no momento que ele não precisava pegar a espada mais e ir para a guerra derrotar nenhum inimigo, porque Deus tinha dado para ele descanso. E nesse momento ele chama um amigo, que era o profeta Natã. O profeta naquele tempo, um tempo onde nós vivíamos o governo de Deus sobre a nação, o profeta era a boca de Deus sobre a nação. Ele falava em o nome de Deus para a nação.
E ele chama o profeta Natã e ele fala: Natã, profeta, Natã, eu estou te chamando aqui, porque olha a minha casa, olha o meu palácio. Eu moro num palácio de cedro. Eu moro numa casa bonita. Eu moro numa casa ornamentada. Olha, eu não posso deixar com que a presença de Deus, com que a arca de Deus esteja numa tenda simples, enquanto eu estou morando num palácio. Ele então chama Natã e fala: eu vou construir uma casa maravilhosa para Deus. Eu vou construir uma casa de cedro para Deus. Eu vou colocar ouro nessa casa. Eu vou erguer essa casa e eu vou fazer o melhor acabamento para essa casa. Eu vou aproveitar que Deus me deu descanso e eu vou honrar Deus agora. Eu vou pegar a arca, eu vou pegar a presença dele e eu vou colocar no melhor lugar que eu possa fazer. Ainda que me custe tudo que eu tenho no meu palácio, ainda que me custe o ouro que eu tenho, ainda que me custe o dinheiro que eu tenho todo, eu vou construir um lugar para Deus. Eu vou construir um palácio para que a arca esteja, um templo, um santuário magnífico. E o profeta Natã olha para Davi e fala: rei, Deus é segundo o seu coração. Você é um homem que ouve Ele, você tem intimidade com Ele, então faz segundo está na sua mente, no seu coração, porque Deus é com você. Olha como que aquele homem era íntimo de Deus. O próprio profeta sabia que Davi tinha tamanha intimidade com Deus, que o que Davi fazia já estava segundo o coração de Deus. E ele fala: faz, porque Deus te apoia. Você tem relacionamento com Ele, pode fazer que vai dar certo. E eu posso imaginar essa conversa, porque ela não se deu apenas nisso. Depois a gente percebe que houve um desenrolar dessa conversa, uma conversa muito mais extensa do que: eu vou fazer uma casa para Deus. Não, eles estavam conversando sobre muita coisa. Tanto é que Natã, quando volta com a resposta de Deus, ele fala sobre detalhes, quando Davi estava no pasto, porque essa conversa se desenrolou. E se talvez eu pudesse dar uma versão atualizada, para que você pudesse figuramente entender o que estava acontecendo aqui nesse contexto, era Davi e Natã, o profeta, conversando. E Davi olha para Natã e fala: Natã, você lembra, cara? Você lembra quando Deus me chamou lá do meio das malhadas? Eu estava lá no meio das ovelhas, no meio daquele curral, no meio do mato, cheio de ovelhas, fedendo. Eu estava lá cheio de carrapicho, lutando com feras para que elas não pudessem morrer, cuidando das ovelhas do meu pai. Você lembra, Natã? Você lembra, Natã? Eu era apenas um menino. Eu estava lá sozinho com a minha harpa, tocando, cuidando das ovelhas, até que Samuel, o profeta, chega na casa do meu pai, procurando um rei para ser ungido. Mas ele não encontra ninguém ali que Deus designasse. Você lembra, Natã? Que eles armaram o banquete, colocaram a mesa posta, porque o profeta, o homem mais importante da nação, estava na minha casa. Mas eles não acharam o rei e mandaram me chamar. E eu estava lá no pasto, e quando eles chegam e diz: Davi, vai lá porque o profeta está lá em casa, a mesa está posta e ninguém comeu enquanto você não chega. O profeta diz que ninguém poderia comer enquanto você não chegasse. Você lembra, Natã, disso? Eu era apenas um menino, sabe, um menino insignificante. Eu estava ali naquele pasto, eu não sabia nem o que estava acontecendo lá em casa. Eu não sabia a importância daquilo, eu não sabia o significado do que era aquele óleo caindo sobre a minha cabeça e eu sendo designado rei da grande nação de Israel. Você lembra, Natã? Você lembra, Natã, que o meu pai me pediu um favor, falou comigo: olha, pega esse queijo, esses pães aqui, leva lá na guerra, porque os seus irmãos estão no fronte, leva lá. Você lembra, Natã? Eu fui na maior inocência, peguei aquilo, servindo o meu pai. E quando eu chego ali, eu encontro soldados totalmente recuados, um homem gritando no meio, um homem alto, gigante, e gritava sobre o Deus de Israel. Você lembra, Natã, que eu nem sabia o que eu estava fazendo. De repente, quando eu me dei conta, eu estava na sala de Saul, na tenda dele, dizendo: rei, eu vou matar aquele incircunciso, porque ele mexeu com o Deus de Israel. Você lembra disso, Natã? Que o rei pega a sua armadura, coloca em mim, e não cabe, não tem como, porque ela era enorme para mim. Mas eu fui lá,
eu sabia o caminho do riacho, eu sabia o caminho do rio. Eu vou até aquele lugar, eu pego as pedras necessárias, porque Deus estava comigo, e o seu favor veio sobre mim, e eu matei aquele gigante, dando vitória sobre Israel. Você lembra disso, Natan? Você lembra que quando isso aconteceu, eu então fui servir Saul. Eu fui para a casa dele, servi ele. Eu tocava a harpa quando ele estava totalmente endemoniado, possesso por demônios. Eu tocava canções e Deus libertava Saul. E Saul me dava tarefas impossíveis de fazer, para que eu pudesse entrar na família. Um dia ele falou para mim: você tem que cortar 100 prepulsos de filisteus, os nossos inimigos. Mas a graça de Deus era tão grande sobre mim que eu cortei 200. Você lembra disso, Natan? Você lembra como o favor de Deus era sobre mim? Você lembra como Ele me ungiu? Você lembra como as coisas aconteciam? Eu não sabia, eu só queria fazer a vontade de Deus, e eu estava servindo Saul segundo a vontade de Deus. Sabe, Natan, você lembra que agora Saul, Natan, Saul, o meu próprio sogro, totalmente envolto de ciúme por mim, porque as mulheres de Israel resolveram gritar: Saul matou milhares, mas Davi os seus 10 milhares. E aquilo enfureceu o coração do meu sogro Saul. E Natan, ele veio com tanta fúria sobre mim, ele queria me matar. Eu tive que fugir no meio da noite. Eu era apenas um garoto, apenas um menino que queria ser usado por Deus. Eu nunca pedi para matar gigante, eu só estava vingando o nome de Deus. Você lembra, Natan, que no meio da noite eu tive que fugir? Eu não despedi dos meus pais, eu não despedi dos meus amigos, eu não despedi do meu melhor amigo, que era o próprio Jonatas, filho de Saul. Eu não podia fazer isso, eu tive que sair escondido no meio da noite. Você lembra, Natan, que eu fugi por 13 anos, cara? 13 anos. E muitas vezes eu poderia ter acabado com Saul com as minhas próprias mãos. Uma certa vez ele estava dormindo numa caverna, e eu o vi de longe. Eu olhei para ele, eu fui até ele, peguei a sua própria espada, cortei a sua veste, subi até o monte e gritei por ele: Saul! E quando ele acorda com a sua espada para me matar, eu olho para ele e falo: cara, eu já poderia ter acabado com você, mas ai de mim tocar naquele que foi ungido pelo Senhor. Ai de mim. Você lembra disso, Natan? Você lembra que um dia eu escondido na caverna de Adulão, uma caverna de fugitivos, 400 homens, dos mais fugitivos de todo o reino. Eu estava lá dentro escondido, com medo de Saul, e me chega a notícia que Saul morreu clamando o meu nome pela cidade. Você lembra, Natan, que quando eu assumi o trono de Israel, só tinha uma coisa no meu coração: a presença de Deus. A presença de Deus. Eu só queria que a presença de Deus estivesse ali. Era tudo que eu queria desde o início. E quando eu assumo o reinado de Israel, assim como eu estava no pasto tocando a arca pela presença de Deus, era tudo que eu queria, que ela voltasse. E eu, com toda a sensibilidade do meu coração, na inocência, a arca estava na casa de Abinadab. Eu pego ela, monto uma estrutura maravilhosa, monto um carro maravilhoso, cheio de bois fortes, coloco o bem mais precioso que eu tinha na nação de Israel sobre aquele carro. E quando ele vai pelo caminho, a nação de Israel festejando, os bois tropeçam, a arca cai, e aí eles tocam na arca, e quando eles tocam, eles morrem, e a festa acaba. Deus sabe que aquilo era na mais pura inocência do meu coração, era tudo que eu queria, eu estava com boas intenções. Mas, Natan, eu não podia desistir da presença de Deus. Eu não podia desistir da presença de Deus, ainda que me custasse tudo. E por 16 quilômetros, eu pego aquela arca de novo, coloco sobre os ombros dos levitas, Natan, e por 16 quilômetros nós subimos a caminho de Jerusalém. Fizemos um rio de sangue
de sacrifícios. A cada tantos passos nós sacrificávamos um animal, a tantos passos sacrificávamos outros animais. Nós banhamos toda a rua, todo aquele trajeto de 16 quilômetros de sangue, porque eu não queria errar diante do meu Deus. Eu queria dar sacrifícios a Ele, eu queria que realmente Ele se aprovasse de mim. Mas naquele momento eu quase nu, chegando em Jerusalém, a minha mulher olha para mim, me despreza, me chama de louco. E eu disse para ela: não tem problema, mais desprezível eu me farei diante da presença do meu Deus. Ainda que todos me rejeitem, eu não vou rejeitar a presença de Deus. E eu imagino essa conversa entre Davi e Natã, e ele fala para ele: mas agora Deus me deu descanso, Deus agora me deu descanso. E Natã lembra com Davi das divisões da terra, do tempo de Josué, onde todas as tribos conseguiram realmente conquistar, mas Judá não consegue. Mas Deus dá graça para Davi, depois de 800 anos, ele vai lá e expulsa os jebuseus, e ele conquista. Você lembra disso, Natã? Você lembra? Como é que eu vou viver numa casa tão linda, enquanto a arca do Senhor, a presença de Deus, está numa tenda velha? Eu tive uma grande ideia, Natã. Eu vou construir uma coisa linda para Deus. Eu vou construir um templo lindo, uma estrutura maravilhosa para Ele. E Natã fala: faz segundo o teu coração. Sabe, irmãos, eu tenho aprendido ao longo do tempo que não é porque você é um homem segundo o coração de Deus que você tem que fazer tudo o que está no seu coração. Não é porque você é um homem segundo o coração de Deus que você tem que fazer tudo o que está no seu coração. Natã sai do palácio e vai para sua casa. E quando ele chega na sua casa, Deus fala para ele: volta lá e fala para Davi que eu não quero nenhuma estrutura. Fala para Davi que eu não quero nenhum templo. Fala para ele: Davi, você não vai construir nenhuma casa para mim, mas eu vou construir uma casa para você. Eu vou construir uma dinastia para você, e ela nunca terá fim. O seu reino vai estabelecer sobre as nações. Eu vou te dar um filho, e esse sim vai governar. Eu serei o seu pai, Davi, e você será o meu filho. Deus estava falando de Salomão, mas obviamente, como a sombra do Velho para o Novo Testamento, aqui não era especificamente de Salomão, mas ele estava retratando a própria imagem de Jesus. Por isso que a Bíblia fala que ele é o filho de Davi. Estão comigo? O velho representando o novo. Por isso que a Bíblia diz que ele é filho de Davi. Jesus, filho de Davi, porque ele estava falando de uma geração, de uma dinastia. E é nesse ponto da vida de Davi, que todos já tinham uma opinião sobre ele, que todos já tinham algo sobre ele, que Davi, ao ouvir aquilo da boca de Natã, quando Natã conta aquilo para ele, ele sai correndo de dentro do palácio, ele sai do meio do castelo que ele tinha, da obra linda que ele morava, e ele corre até aquela velha tenda em cima do cume do monte. E a Bíblia diz que ele se assenta diante da tenda da presença de Deus, e ele começa a chorar, cara. Ele começa a chorar, ele começa a se banhar em lágrimas ali, e ele começa a rasgar o seu coração diante de Deus, porque ali estava uma presença, um encontro realmente da boca de Deus, sobre algo profético, algo estava se movendo, cara. Ele chega diante da tenda, e ele faz perguntas para Deus, e a primeira pergunta que ele faz para ele é: Deus, quem sou eu para que o Senhor faça isso comigo? Quem sou eu para que o Senhor me dê uma dinastia, uma casa que vai durar para sempre? Quem sou eu, Deus? Quem é a minha casa? É a segunda pergunta. Quem é a minha família? Se você estudar a história da família de Davi, foi uma família bagunçada, foi uma casa bagunçada, mas ele pergunta para Deus: Deus, quem sou eu? Deus, quem é a minha casa? E a terceira pergunta é uma pergunta de destino. Ele fala: Deus, por que o Senhor me trouxe até aqui? Sabe, nesse dia, Davi escreve 2 canções. A primeira está no Salmo, capítulo de número 2, versículo de número 6. E nessa canção, ele diz: eu mesmo
Salmo capítulo 2, verso 6: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. E no verso 7 ele diz: proclamarei o decreto do Senhor, e ele me disse: tu és meu filho, e eu hoje te gerei. Talvez você não entendeu ainda, mas eu quero te dizer que quando Davi pergunta: quem sou eu? Diante daquela velha tenda, diante daquela tenda que para ele era muito simples, era muito insignificante, a presença de Deus merecia muito mais. Quem sou eu, Deus, para que o Senhor despreze o que eu posso fazer de melhor para o Senhor? E é o Senhor que vai me recompensar, é o Senhor que vai me abençoar, é o Senhor que vai me dar uma dinastia. Quem sou eu? Deus olha para ele e fala: tu és o meu filho, e hoje eu te gerei. Hoje eu estou gerando você, Davi. Hoje eu estou concebendo você, Davi. Hoje eu estou tirando você daquilo que você pensa que você é. Hoje eu estou tirando você daquilo que você acha que você pode me dar. Eu estou gerando você. Você é o meu filho. Mas espera aí, meu irmão, Davi tinha andado com Deus muitos anos. Qual é o sentido de Deus dizer isso para ele, somente naquele momento da vida dele? Davi tinha matado Golias, Davi tinha matado gigantes e mais gigantes, Davi tinha enfrentado exércitos, Deus tinha abençoado Davi, e agora num certo momento, diante da tenda, Deus olha para ele e fala: tu és o meu filho, e agora, hoje, eu estou te gerando. Sabe o que Deus está dizendo para Davi? Ele está dizendo o seguinte: olha, não tem problema, você pode ser um guerreiro, você pode ser um rei, você pode ser vitorioso, você pode ter tido sucesso na sua vida, você pode ter tido a minha bênção na sua vida, você pode ter visto coisas tremendas, você pode ter experimentado coisas maravilhosas, mas hoje eu estou gerando você, porque eu estou colocando em você a identidade de filho. Você não é o meu rei, você não é o meu guerreiro, você não é o meu valente, mas hoje você é o meu filho. Eu estou gerando você. Ei, igreja, eu quero profetizar sobre você e eu quero te explicar uma coisa. Deus está procurando homens e mulheres que estarão diante da sua presença, ainda que por mais simples que seja, porque Deus quer transformar algo em você. Deus quer tirar de você o senso de uma criatura, o senso de alguém que um dia foi chamado, um crente que foi batizado, alguém que um dia teve um encontro, alguém que um dia foi numa célula, alguém que um dia chegou aqui nessa igreja, talvez hoje até pela primeira vez, mas Deus te trouxe aqui hoje para te falar só uma coisa: hoje eu vou gerar você em mim, eu vou fazer de você meu filho. Você não vai me conhecer apenas do que os outros falam, você não vai me conhecer apenas do que você já ouviu de músicas, de canções, de um pastor pregando, mas você vai me conhecer face a face. Eu estou gerando você de mim mesmo e te colocando como filho meu. Ei, escuta o que eu vou te dizer: os seus inimigos, as guerras que você tem lutado, as batalhas que você tem travado, vão ser transformadas quando você entender que você não nasceu para ser uma criatura, para viver nesse mundo e passar. Você nasceu para ser filho de Deus, e isso tem muito a ver com o que, pastor? Eu sei, eu sou filho de Deus. Há uma grande diferença entre você achar que você é filho e você ter a consciência de filho. Porque quando você tem a consciência de filho, você não se comporta como escravo. Quando você tem a consciência de filho, você não se comporta como servo. Quando você tem a consciência de filho, você se coloca numa posição de que tudo o que o pai tem, eu também tenho. Tudo o que o pai é, eu também sou. O grande problema de identidade dessa geração, o grande problema de divergências dessa geração, de quando ele enfrenta um problema, uma doença, uma enfermidade, de quando ele está diante de um vestibular, de uma prova, de quando ele está diante de dificuldades financeiras, de um problema no casamento, ou de quando ele está diante de conflitos emocionais, diante de uma depressão, de uma angústia. O grande fracasso dessa geração é porque ela mesma não sabe quem ela é. Todo o problema do nosso orgulho, da nossa arrogância, dos nossos fracassos está escondido numa crise de identidade. E eu quero te dizer uma coisa: você
pode correr o mundo atrás do seu propósito. Você pode dizer: pastor, eu quero descobrir qual é o meu propósito, eu quero descobrir qual é o meu chamado, eu quero descobrir por que eu existo, eu quero dar um fim na minha vida, eu já não aguento mais as pressões, eu já não aguento mais os problemas, eu já não aguento mais as tribulações, eu sou viciado, eu estou preso no álcool, eu estou preso nas drogas, eu estou preso na pornografia, o meu casamento está acabando, os meus filhos estão se perdendo e eu não sei mais o que eu faço. Você pode estar num ambiente de crise, mas eu quero dizer para você: toda crise será solucionada e será descortinada quando você descobrir quem você é em Deus. Não é sobre o seu chamado, não é sobre o seu propósito, mas é sobre quem você é. Não é sobre o que você faz. Você pode ser um médico, um dentista, um advogado, um pedreiro, um construtor civil, eu não sei o que você faz, mas eu quero te dizer, não é sobre o que você faz todos os dias, é sobre quem você é. Porque quando você descobre quem você é em Deus, o que você faz não importa, porque as crises não conseguem te vencer mais. O diabo pode plantar na sua frente e dizer: você é um fracassado, mas quando você olha para você, você diz: não, eu sou filho de Deus, eu tenho a imagem de Deus, eu tenho a identidade de Deus. Ainda que o inferno se levante e diz: eu vou acabar com o seu casamento, você tem a identidade, você pode dizer: não, eu sou filho de Deus, e o meu casamento será como o casamento que Deus quer, porque eu tenho a identidade. Não tem problema no mundo que destrói alguém que sabe quem é, consciência da sua identidade. Ei, Davi, você não precisa fazer nada, eu estou te gerando de mim, e quando eu te gerar de mim, você será meu filho. Sabe, quando a gente tem consciência de filho, nos comportamos como filho. Quando você olha para o meu filho, os meus 2 filhos, eles não se comportam diante de mim como servos, nem escravos e nem amigos, mas eles se comportam como filhos. Eles olham para mim e eles sabem o que eu posso fazer por eles. Esses dias eu estava numa crise de oração com Deus, e naquele momento de crise de oração com Deus, vivendo tanta luta, tanta tribulação, tanto problema, eu me sentia dentro de uma caixa de concreto e eu não conseguia me mover. Eu queria fazer força para fazer coisas, mas eu não conseguia andar de tanto problema, de tanta luta. E quando eu achava que algo sanava, outra aparecia. Quando eu achava que uma coisa solucionava, outra aparecia. Até que eu cheguei um dia, entrei para um quarto de oração que eu tenho, e eu olhei para essa Bíblia, eu olhei para Deus, e eu falei: Deus, o que está acontecendo, cara? O que está acontecendo? Será que o Senhor está de marcação comigo? Aconteceu alguma coisa errada? O que eu fiz? Mostra o meu pecado, eu quero me arrepender. O que foi, Deus? Quando você passou que falta de reverência? Não, eu estava numa crise, meu amigo. E numa crise você olha e fala: Deus, o que está acontecendo? E aí me veio uma consciência. Qual consciência? A consciência do meu filho. E eu comecei a olhar para o meu filho, e Deus olhou para mim e falou comigo: eu só quero que você tenha a consciência dele. Eu falei: Deus, não estou entendendo. O que ele faz com você, faz comigo. Olha para você e olha para ele, se coloca no lugar dele olhando para você. Cara, naquela hora me abriu uma cortina, e eu comecei a perceber como o meu filho me olha. E eu comecei a entender que as crises que o meu filho passa, elas são solucionadas em mim. As crises que ele tem, não é porque ele não sabe o que vai acontecer, ele nem está nem aí com isso, porque ele sabe que ele tem um pai, ele sabe que ele tem alguém que está com ele. Ele fala para mim: pai, eu posso ir dormir, o senhor está aqui. Pai, ele não acorda no outro dia, ele não dorme preocupado: será que eu vou comer amanhã? Será que eu vou beber amanhã? Porque ele sabe que o pai está na casa. Quando eu tenho a consciência de filho de Deus, eu sei que o pai está na casa. Ainda que não pareça como eu queira, ainda que as coisas não estejam do jeito que eu planejei, o meu pai está na casa. E eu quero te dizer uma coisa: Deus te trouxe aqui nessa noite para despertar sua mente, para despertar sua identidade, e falar para você: não é sobre uma estrutura. Eu não quero que você faça algo para mim, eu não quero os seus sacrifícios, eu não quero isso que você quer me dar. Eu só quero que você tenha consciência que você é o meu filho. Olha para mim aqui. Quando Adão peca, quando Adão cai, ele se esconde.
E sabe o que é interessante? Porque Deus desce no Éden, porque Ele tinha relacionamento com o homem. O homem foi criado para isso. E quando Ele chega no Éden, Ele faz uma pergunta. E sabe qual é a pergunta de Deus? Adão, aonde você está? Eu acho que aquela foi a primeira crise de identidade do homem. Porque Adão comete o maior erro da humanidade, cara. Adão fere o coração de Deus. Adão, sabe, vocês não têm ideia, gente. Deixa eu falar uma coisa para você. Imagina você encontrar com um ser mais supremo do universo. Imagina você encontrar com um ser que quando ele desce, os montes estremecem, os mares o aplaudem, os ventos se sujeitam a ele. Esse é o seu Deus. E era esse relacionamento pessoal que ele tinha. E de repente Adão fere o coração de Deus. E eu fico imaginando, porque agora Adão tem uma consciência. E quando ele vê Deus se aproximando, ele se esconde. E sabe por que ele se esconde? Porque ele pensa: agora eu vou morrer, ele vai me matar, ele vai acabar comigo. Quem sou eu, essa pobre criatura, diante daquele imenso ser? Mas Deus faz uma pergunta: Adão, aonde você está? Isso responde à crise da sua vida. Essa pergunta responde à crise que você tem no seu relacionamento com Deus. Olha para mim. Sabe por que Deus fala para Adão: Adão, aonde você está? Sabe por que essa é a pergunta? Porque a pergunta do homem seria: Adão, o que você fez? Mas a pergunta de Deus é: aonde você está? Porque para Deus importa o seu relacionamento e não o que você fez. Para Deus importa você, não o que você fez. Para Deus importa quem você é e não o que você está cometendo. Para Deus importa o seu coração e não o caso que você teve de prostituição, não o homicídio que você teve, não as drogas que você usou, não o pecado que você cometeu. Antes de Deus perguntar o que você faz, Ele te pergunta aonde você está. Porque se você estiver comigo, o que você fez eu resolvo. Deus está te chamando de novo e falando: eu quero te gerar. Só que para eu te gerar como filho, você não pode estar procurando uma estrutura para mim. Você não pode estar procurando um lugar ideal para mim. Tem muita gente idealizando uma vida cristã. Tem muita gente maquiando uma vida cristã. Eu vou acordar, pegar a minha bíbliazinha, o meu marcador, vou grifar alguns versículos, decorar algumas coisas, cantar uma música e vou para o front, porque agora eu estou com a consciência limpa. Ei, Deus não está procurando uma estrutura. Deus está procurando homens e mulheres que vão para a velha tenda e diz: Deus, quem sou eu? Me gera aqui nesse lugar. Crie minha identidade de filho. Sabe o que é interessante? Porque Davi é tão confrontado. Você só pode ser gerado no Espírito quando você é gerado de Deus. Só que ele faz uma pergunta: Deus, quem é a minha casa para que o Senhor faça isso? E no Salmo 110, no verso 4, que é uma outra canção que Davi canta e compõe ali diante daquela tenda, naquele mesmo lugar. A canção diz, Salmo 110, verso 4: o Senhor jurou e não vai se arrepender. Tu, Davi, és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Meu irmão, você não está entendendo. Ele olha para Davi e fala: você quer saber quem é a sua casa? Eu vou te falar, você é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ei Davi, você é gerado de mim. Pastor, não entendi nada. O sacerdote é aquele que abre o caminho entre o homem e Deus no Velho Testamento. É aquele que faz a ponte do relacionamento. E Deus olha para Davi e fala: ei Davi, você agora não precisa de mais alguém para te intermediar. Agora, nesse mesmo momento, você tem acesso a mim. Eu te faço sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Agora naquele monte, meu irmão, ele faz de Davi um sacerdote. Quem é Melquisedeque? Melquisedeque não teve pai, Melquisedeque não teve mãe, não foi gerado. Por quê? A Bíblia chama ele rei de paz. A Bíblia diz, esse Melquisedeque, na verdade, é a figura do próprio Cristo, do próprio Deus, do próprio Jesus. E o que Deus está dizendo para Davi é o seguinte: a partir de agora, eu estou gerando você um sacerdote, não segundo a ordem humana, mas segundo a ordem celestial. Você quer saber quem é a sua casa? Eu vou te falar, Davi. É uma casa de sacerdote. Eu crio em você um sacerdócio real. Sacerdócio real.
Pastor, não fez o menor sentido ainda. Eu quero te dizer uma coisa. Quando Jesus, ele abriu o véu, quando Jesus morreu naquela cruz, a Bíblia diz que ele nos fez reis e sacerdotes. Reis e sacerdotes. Ei, Deus não está levantando uma geração de crente. Eu não estou nem aí para qual vai ser o próximo presidente da república. Eu sei que é importante, mas isso não vai mudar a vida da igreja de Jesus. A vida da igreja de Jesus já está escrita. O Rei dos Reis virá e vai governar sobre todos. E um dia toda língua há de confessar e todo joelho há de se dobrar diante daquele que reina. Independente de quem é o presidente, todos vão ter que dizer: Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Mas existe uma coisa que eu estou interessado em saber. Sabe se esses que são a igreja remida e lavada no sangue de Jesus serão reis e sacerdotes? Você não precisa estar preocupado com quem vai ser o próximo presidente da república, se você for rei e sacerdote. Se você deixar de ser um crente que fica brigando em rede social, discutindo. Se você deixar de ser alguém que fica falando mal da vida dos outros, criticando pastor, criticando igreja, falando mal de todo mundo. Se você deixar esse tipo de comportamento e se comportar como rei e sacerdote. O que é sacerdote? Sacerdote é aquele que assiste diante da presença de Deus. Ei, meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Deus não te criou para ser escravo do pecado. Deus não te criou para ser escravo do vício. Deus não te criou para ser escravo da religiosidade. Deus te criou para ser sacerdote. Sacerdote é aquele que está diante de Deus, dizendo: Senhor, eu vou me colocar pela minha família diante do Senhor. Eu vou me colocar diante do Senhor pelo meu marido, pelos meus filhos, pela minha esposa. Eu estou diante do Senhor como sacerdote real. Eu estou me comportando como aquele que o Senhor quer. Eu estou diante do Senhor, rei e sacerdote. Deus criou você para ser sacerdote. Quando você tem a consciência de filho, você entende que você não é apenas um crente, meu amigo. Você tem que se mover como aquele que é sacerdote real. Aonde você entra, a presença de Deus tem que entrar. O ambiente tem que mudar. As coisas têm que acontecer. Satanás vai ter que ser, sabe, humilhado aonde você pisar, porque existe um sacerdote entrando. Existe um homem e uma mulher que fala em nome de Deus, porque é sacerdote santo. Não é apenas um qualquer. Não é apenas um mero espectador da glória de Deus, não, é um sacerdote. Ei, Davi, a partir de hoje você é meu sacerdote. Ah, meu irmão, você não está entendendo. Davi estava querendo construir para Deus um santuário, e Deus estava falando para ele: o templo é você, o santuário que eu quero é você. Sabe aquela música? Eu sou tua casa. Levanta a sua mão e fala assim: eu sou teu lar. Muda. Te apertei, né, Bebeto? Vamos lá. Levanta a sua mão. Existe uma presença de Deus aqui. Sabe, eu creio que Deus está mudando ambientes. Ambientes. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar. Eu sou. Fecha os seus olhos, levanta a sua mão. Fecha os seus olhos e levanta a sua mão. Ei, Deus está dizendo: eu não quero a sua estrutura, eu quero o seu coração. Eu não quero o que você pode me dar, o que você pode me oferecer, mas eu quero fazer de você sacerdote. Ei, muda as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Vem mudar. Muda as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua amor. Você pode dizer: eu sou. Muda, Senhor. O seu perdão é completo. Ele sara minha alma. Feche os seus olhos.
Davi está diante da velha tenda, e ele olha para aquela tenda, cara, uma tenda velha, mas lá dentro tem algo muito precioso, a presença de Deus. E Deus olha para Davi e fala assim: eu não quero um santuário de ouro. Sabe por quê? Porque quando Deus faz de Davi um sacerdócio, Ele está dizendo para ele: Davi, não importa o ouro do templo que você quer construir, mas o que eu mais amo nessa tenda é você. O que eu mais amo nessa tenda é você. Olha para mim aqui. Eu sei, você quer oferecer para Deus o melhor. Eu sei que você tenta ser perfeito. Eu sei que você tenta, sabe? Mas Deus está olhando para você aqui agora, e Ele está dizendo para você: não precisa fazer a melhor oração que você sabe. Eu quero você. Eu quero você. Eu quero você. Eu quero o seu coração. Eu quero você. Eu quero que você se entregue por completo. Não é sobre a estrutura. Sabe o que Deus mais nos ensinou nessa pandemia? Que todas as estruturas vão ruir, que todas as estruturas vão cair. Olha aqui para mim, crente, não importa o quanto você sabe fazer dinheiro, não importa o quanto você sabe de negócio, de business, de marketing digital, não importa o quanto você sabe de inteligência emocional, não importa o quanto você sabe de conhecimento, quantas faculdades você tem, não importa. Deus está olhando para você e fala: não é a estrutura, é a minha presença. Sabe o problema da sua empresa? Não é a estrutura, é a minha presença. O seu problema é que você deixou a tenda porque você achava que ela era antiquada demais. Deus está procurando os crentes antiquados de novo. Deus está procurando os crentes que não tem problema, eu vou orar em língua, não tem problema, eu vou gritar, não tem problema se as lágrimas vão embaraçar e vão apagar essa maquiagem, eu vou falar, não tem problema se vão achar ruim comigo, eu vou proclamar o nome do Senhor. Deus está procurando aqueles que não vão abandonar a velha tenda do encontro, aqueles que vão estar diante da presença de Deus e dizer: Deus, eu não saio daqui até que o Senhor me gere como teu filho. Eu sinto Deus invadindo esse lugar, e Deus está pegando algumas pessoas aqui que estavam com uma consciência de que Deus não pode fazer nada comigo, eu sou tão pecador, pastor, eu não mereço a presença de Deus, eu sou tão pecador. Mas Ele está entrando agora onde você está, no seu lugar. O Espírito Santo está penetrando em você. Eu quero, sabe, dizer a terceira pergunta, porque ele vira para Deus e fala: Deus, por que eu estou aqui? E Deus responde nessa canção no versículo 8: pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua propriedade. Sabe por que você está aqui, Davi? Porque eu te trouxe aqui para que você clame pelas nações, porque existe um reino que não vai ter fim. Como disse Jesus, Ele chegou, o reino está dentro de vós. Se você clamar, as nações vão descobrir que existe um reino que não terá fim. Por que você ainda quer estrutura? Por que você ainda está se importando com o que você pode fazer de melhor? Eu não estou desprezando nada disso, meus irmãos, mas eu quero dizer uma coisa para você: Deus não está atrás da sua boa estrutura na sua vida. Deus está dizendo: eu quero você, eu quero você. A única coisa que vai permanecer é Cristo em vós, a esperança da glória. A única coisa que vai subsistir é a presença de Deus em você. Tudo será abalado. Olha aqui para mim: tudo será abalado. Tudo será abalado. Todas as estruturas serão abaladas, e o que vai permanecer é a presença de Deus. Um dia um irmão me perguntou: pastor, o senhor acha que a igreja vai passar pela grande tribulação? Eu não sei, meu amigo. A igreja não está aguentando nenhuma pandemia, quanto mais uma grande tribulação. Mas eu posso dizer uma coisa: tudo será abalado. Os governos serão abalados, as estruturas políticas serão abaladas, as estruturas financeiras serão abaladas. Nós estamos vivendo uma guerra na Europa que está abalando as estruturas financeiras aqui.
tudo será abalado. Mas vai ter uma coisa que vai permanecer: a presença de Deus. O que eu tenho mais medo não é de quanto que vai estar a gasolina amanhã, não é de quanto que vai estar o arroz que eu vou comer amanhã, apesar que isso é muito importante, mas isso não é o maior medo. Sabe qual é o meu maior medo? É se quando a trombeta soar e esse noivo aparecer, se eu serei como as virgens prudentes, como as virgens nessas, que não tinham azeite suficiente. Sabe, o meu maior medo é que eu não esteja onde eu tenho que estar quando ele chegar. A Bíblia fala sobre uma mulher que chegou na casa de um certo homem e ela quebrou um perfume. A Bíblia chama de um vaso de alabastro, um perfume caríssimo. Aquele perfume custou 365 dias de trabalho no ano daquela mulher. Eu não sei quanto daria isso hoje, um salário mínimo. Mas ela pega aquele perfume e quebra e derrama nos pés de Jesus. E alguém diz: que isso? Que absurdo! Por que não pegar e vender e dar para os pobres? E Jesus diz: os pobres vocês sempre vão ter com vocês. Sabe o que Jesus está querendo dizer? Existem coisas que precisam ser quebradas e derramadas somente aos meus pés. Existe coisa que você tem que quebrar nos pés de Jesus, meu amigo. Tudo que você faz, que aparentemente é um absurdo, talvez é uma religião na sua vida. Ah, pastor, sabe, eu não vou ser tão radical por Jesus. Quebra o seu vaso hoje, quebra o seu alabastro hoje, quebra o perfume hoje e derrama aos pés de Jesus. Por que eu estou passando isso? Para de perguntar o porquê e começa a falar: Deus, para quê? Onde é que o Senhor quer me levar? Qual é o próximo passo que eu tenho que dar? Qual é o próximo vaso que eu tenho que quebrar? Qual é o próximo perfume que eu tenho que quebrar aos teus pés?